Deus, meus irmãos. Meu Deus, eu tenho tanta dívida para pagar. Salve nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas pobre que não tem dívida não é feliz. Salve a Virgem Mãe Maria Santíssima. Mas eu não posso ficar fazendo isso comigo mesma. Salve o Mestre Patriarca São José. Mas essa vida passa rápido, eu tenho que aproveitar. Salve os 5 irmãos maiores. Mas eu vou conseguir sair dessa. Salve a Irmandade da Luz. Oi, gente. Bem, eu estou aqui nessa terra como Yasmine, né? E eu digo que eu estou porque eu não sou, eu só estou. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou filha de Deus. E eu tô trazendo essa energia do eu sou para esse momento. Porque muitas vezes isso se confunde, né? E a gente esquece de quem realmente somos, né? Nós somos centelhas divinas, nós somos filhos de Deus, logo nós somos deuses aqui na Terra. E temos essa função de trazer para nós a nossa própria libertação, né? Bem, hoje eu vou falar sobre aceitação e autocura. E aí eu vou começar explicando para vocês que eu não sou uma estudiosa do tema, não vim aqui para falar de coisas teóricas, apesar de ter vários livros tratando desse tema, né? Vários autores, o próprio Mestre Ramatiz, enfim, o Espírito Miramês, que traz o livro Cura-te a Ti Mesmo, que a gente vai falar um pouquinho no final, mas eu não sou pesquisadora, não sou estudiosa, eu vim aqui falar com vocês num lugar de curiosa que sou, e dessa curiosidade eu passei por vários processos e várias experiências que eu decidi criar coragem para vir compartilhar com vocês. Então, a gente vai falar primeiro sobre a aceitação. Então, eu trouxe aqui uma plaquinha. Aceita que dói menos. Acho que para vocês vai ficar o contrário, né? Mas tudo bem. Bom, essa vontade de fazer esse vídeo nasceu de uma conversa com o Roberto, onde ele estava me relatando que ele demorou muito tempo para aceitar o problema que ele tem do Parkinson, né? Então, para quem não sabe, o Roberto tem Parkinson, por isso que ele fica, às vezes, se sentindo mal e tudo mais. E ele me contou que ele demorou muito tempo para aceitar a doença, né? Aceitar esse problema. E essa demora na aceitação fez com que desencadeasse vários outros problemas. Depressão, ansiedade, né? Crises na parte emocional mesmo. Então, eu falei, nossa, Roberto, isso é muito interessante, porque a gente demora muito para se perceber e aceitar as nossas mazelas, as nossas dores, né? E mesmo quando a gente entra nesse processo, existem aí várias falas mentais, né? Eu quis trazer esse exemplo, o vídeo não ficou muito bom aí, o vídeo inicial, mas eu quis fazer ele para mostrar que todos nós temos essas falas mentais, né? E muitas vezes essas falas mentais traz muito julgamento, a gente se julga muito, né? E esse julgamento, ele vai virando uma punição, né? A gente vai se punindo por aquilo que a gente não aceita, por o nosso problema, não, eu não posso, e ao mesmo tempo aquela questão tá ali reverberando, a gente tá sentindo aquilo e fica negando. Então, por isso, eu falei para ele, não, eu queria falar sobre esse tema, mas de um lugar mesmo de experiência. Então eu tô aqui para relatar experiências, as minhas próprias experiências, o que eu já entendi sobre isso e compartilhar com vocês. E também para que vocês tragam, né, no domingo, os relatos que vocês tiverem, perguntas se eu souber responder, se eu não souber. Temos aí os nossos queridos anciões, que o nome já diz, né? Um ancião vem trazer ali as respostas que precisamos. E é isso. Então, foi por isso, desse lugar, que nasceu esse desejo de falar sobre aceitação e autocura. E então, aceita que dói menos. Eu escolhi essa frase porque a aceitação das nossas mazelas, né? Para mim, eu trago como um lugar de trazer consciência do meu karma, né?
E o que é o karma? Eu vou até ler aqui para vocês que o karma significa ação. Ou seja, se para toda ação existe uma reação, quando eu reclamo, que é quando a gente reclama, a gente está aclamando duas vezes, que é uma reclamação, né? De aclamar duas vezes. Então, entende-se que quando a gente reclama, o universo ele está recebendo aquela informação. É como se eu estivesse pedindo mais daquilo para minha vida, né? Então, quando eu reclamo do meu problema, eu estou potencializando. Por quê? E aí eu trouxe mais uma frasezinha para vocês. Tudo que eu coloco atenção tende a crescer. Então, eu vou usar o meu próprio exemplo que eu citei no vídeo, né? Eu tenho muitas questões relacionadas ao meu problema financeiro. Eu entendo que o financeiro é um karma na minha vida, ou seja, eu nasci com saúde, eu nasci com uma família maravilhosa que me dá muito amor, eu nasci com, não digo com privilégios, mas também nunca passei por grandes necessidades, assim, mas eu sempre tive descontrole com o meu lado financeiro desde que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, então isso tem muito tempo. E aí, eu sempre reclamava que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha dinheiro. Mas eu não sabia desse movimento que rolava por trás. Então, eu sempre vivi essa situação. Era como se fosse um padrão repetitivo, de não ter dinheiro, porque eu ficava reclamando. Quando eu comecei esse processo de olhar para dentro e entender como que as coisas funcionam, aí eu comecei a prestar atenção nisso. E aí eu comecei a olhar essa dança, né? De beleza. Por que eu passo por esses problemas financeiros? Aí eu comecei a buscar ajuda e tudo mais. E eu parei de dar atenção para o fato, estou parando, tá, gente? Que eu estou nesse processo ainda, de não ter dinheiro. Então eu parei de dar atenção para isso e comecei a entender aonde esse problema que eu tenho está querendo me levar. Porque todo esse karma é energia de ação que está querendo nos levar para o nosso propósito de vida, que muitas vezes a gente escuta, ou enfim, para aquilo que está te chamando a sua atenção, para aquilo que você realmente veio fazer aqui na Terra, né? Então, hoje eu penso assim, se eu tivesse dinheiro, talvez eu não estaria aqui na roça, uma hora dessa, talvez eu estava viajando, porque eu adoro viajar, né? Estava fazendo outras coisas. Então, foi graças à minha falta de dinheiro que eu cheguei até aqui. E foi graças a essa oportunidade que eu me dei de olhar para esse problema com gratidão que eu consegui girar algumas chavinhas na minha cabeça para aceitar melhor o processo que eu estava passando e conseguir viver melhor, viver mais feliz. Então, continuando, quando eu olho para esse problema como uma oportunidade, eu torno essa crise uma forma de transformação. E assim eu saio da reclamação para a gratidão. Tiro os aprendizados necessários para crescer e evoluir. E assim a gente vai se engrandecendo, vamos dizer assim, né? Se sentindo melhor consigo mesmo, tendo melhor qualidade de vida. Bem, a gente hoje vê muito essa frase, essa palavra, né? Gratidão, tá na camiseta. Ah, vamos gratidão, agradecer. Mas pelo quê mesmo, né? A gente agradece pela natureza, por isso, por aquilo. Tem hoje em dia tem até o diário da gratidão, né? Para você poder escrever todos os dias sobre a gratidão e tudo mais. Mas nesses processos que eu vim estudando, traz que quando a gente começa a agradecer pelos nossos problemas, pelos nossos karmas, pelas nossas mazelas, é desse lugar que a magia começa a acontecer, vamos dizer assim, né? Que solta ali o pó do pirilim-pim-pim e as coisas começam a ficarem mais saudáveis, né? Existe na técnica que eu estudei, do Theta Healing, mas existem várias técnicas, e fora isso, existe também, que é o que eu hoje trago o meu centro, né? Todos os estudos que a gente tem na ordem
e como eles se aplicam na minha vida, da forma como eu entendo mais fácil, porque cada um tem sua forma de entender, né, de estudar, de praticar. Então, eu estou narrando aqui do meu lugar de experiência. Na técnica do Theta, a gente estuda uma coisa chamada escavação, que é você pegar um problema central na sua vida e você perguntando. E isso aí vem de... é milenar, tá? Assim, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso no domingo. O que tem de pior nisso, né? Então, eu tenho medo de barata. Mas o que tem de pior se a barata for lá e subir em você? E aí você vai fazendo essa pergunta, o que tem de pior que pode acontecer com isso? E você acha a questão principal. E nessa questão principal é onde você ressignifica. E quando a gente ressignifica o problema, a gente tem a oportunidade de agradecer aquilo. Não sei se deu para entender aonde eu quis chegar, mas, por exemplo, assim, eu tenho esse problema financeiro. O que tem de pior se eu ficar devendo, né? Eu vou passar por constrangimento disso e daquilo. Mas o que tem de pior se eu passar por esse constrangimento? E aí eu fui fazendo esse caminho até eu achar a principal questão, que tinha a ver com a forma de receber amor. Tipo, se eu parar de dever, eu vou deixar de ter vínculo com meus pais, porque meus pais sempre foram meu suporte financeiro. E aí eu comecei a olhar para essa raiz da questão e dela eu comecei a falar, não, tá tudo bem, eu agradeço por ter meus pais na minha vida e eu sei sentir amor pelos meus pais sem a necessidade de passar por essas questões financeiras. Gente, isso aqui foi um exemplo muito rápido do trabalho com a técnica do Theta, mas existem várias formas da gente girar as chaves da reclamação para a gratidão. O importante é a gente agradecer sempre, mesmo sem saber por que você está agradecendo. Você perdeu um dedo, você agradece a Deus, porque isso tem uma razão de ser. Existe um aprendizado ali. E se você não tirou o aprendizado hoje, um dia você vai tirar. Um dia aquilo ali vai fazer sentido, entende? Então, a ideia é que isso faça sentido para você em algum momento. E a aceitação ajuda a gente a entender o sentido das coisas. Bem, trazendo aí esse lugar da historinha que eu contei, da minha perspectiva e minha realidade, eu entendo que cada um tem a sua, não só nos fatos, mas também em como passaram por esses fatos, quais são as crenças que eu tenho, né? E como que eu posso agir em relação aos meus problemas. Mas tem muitas vezes também, porque eu estou citando a parte financeira, mas existem várias outras questões que a gente pode carregar como karma, né? Como esses fatos que acontecem e talvez a gente não consiga identificar, para a gente poder agir, né? E como eu posso identificar isso? Tem uma frasezinha que minha mãe adorava me falar, ainda fala até hoje, que agora que eu comecei a entender e eu trouxe aqui para vocês. Tudo que você vê no outro está em você. E aí eu repito aquela aceita que dói menos, porque, gente, isso aqui é real. E é real mesmo, assim, eu resisti muito para aceitar isso, de verdade, porque eu falava, não tem lógica. Fulano é desse jeito, eu não sou assim. E depois passavam-se os anos e eu me percebia nesse lugar. Então, se isso não faz sentido para você, ignora. Mas eu digo, esse fato de observar como a gente reage em relação ao outro ajuda muito no nosso processo de se olhar e de se aceitar, né? Tem uma coisa assim que eu não suporto nas pessoas, que é a vitimização. Não aguento gente que fica se fazendo de vítima. Mas por que isso? Porque minha vida... Porque... Gente, quando eu comecei a me olhar, como eu me faço de vítima? Quem já me atendeu aí no atendimento fraterno, né? O Anderson, a Lara, enfim, várias pessoas que eu já conversei na ordem,
vai lembrar desses momentos em que eu me vitimizei demais da conta. Então, assim, tudo aquilo que eu mais tinha ojeriza, ranço mesmo, era o que eu também fazia, né? E faz parte da gente aceitar esses incômodos. E eu acho interessante essa frase, tudo que você vê no outro está em você, por quê? Porque não tem como você saber qual é o gosto de uma maçã se você não comer a maçã, entendeu? Então não tem como eu saber o que é vitimização se eu já não tivesse vivido aquilo, seja nessa vida ou em outra, mas para eu conhecer tão bem, ter tanto ranço, é porque eu já experimentei. Então, entende? Faz sentido isso para vocês? Porque a gente só consegue reconhecer aquilo que a gente já experimentou ou experimenta. Então, isso vale até para as coisas ruins, né? Então, aquilo que está incomodando muito do outro é porque eu já experimentei aquilo ou estou experimentando, né? E por isso que essa frase hoje faz mais sentido para mim. Mas como eu disse, cada um tem a sua forma de sentir, de perceber. E se essa frase não faz sentido para você, tá tudo bem também, tá? E aí eu quero trazer também uma perspectiva que é tipo um testezinho que a gente pode fazer para a vida, assim. Que uma vez eu ouvi esse exemplo e eu adorei, carrego para mim, que é colocar os óculos, vamos dizer assim, os óculos da percepção, da realidade. Então, eu vou trazer aqui um exemplo e vou usar nesse exemplo os óculos da não aceitação. Continuando na questão financeira, né? Se eu não aceitasse aquela questão, como que eu poderia estar, né? Ah, não tem problema financeiro, não. Isso aí é porque eu ganho pouco mesmo, né? Gente, eu sobrevivo com um salário mínimo por mês, o que vocês queriam? Né? Que eu fizesse milagre? Mas talvez se eu ganhasse ali 10 mil, eu estaria na mesma fossa, né? Mas se eu ficar batendo nessa tecla que não, que o problema é a quantidade de dinheiro que eu ganho, o problema é porque a crise no país, o problema... Eu nunca vou sair desse lugar, né? Agora, se eu coloco meus óculos da aceitação, realmente eu tenho questões relacionadas ao meu financeiro e eu quero tratar essas questões. E assim eu fiz, né? Eu quero tratar essas questões. Eu vou procurar uma terapeuta, eu vou começar a olhar para isso, eu vou não só economizar de forma prática, mas eu quero tratar isso, eu quero olhar para a minha linhagem, eu quero ver se isso foi um exemplo que eu tive em casa, se foi algum trauma que eu vivi. É uma frase que eu muito ouvia da prima que eu mais gostava, era minha prima irmã, assim, hoje nós somos comadres, ela é madrinha da Maria Flor na igreja, e eu sou madrinha do filho dela, e ela sempre falava essa frase: pobre que não tem dívida não é feliz. E eu repeti isso a vida inteira, porque, nossa, minha best forever fala isso, então vou falar também, né? E aí, assim, eu fui replicando e trazendo essa força. Então, quando eu parti para aceitar, eu falei, isso não é legal, não tá fazendo bem, e eu vou aceitar isso, que eu tenho esse problema e vou tratá-lo. E até hoje eu estou tratando, porque um karma, ou seja, a força da ação, ele tá com a gente ali continuamente, fazendo a gente agir, né? Essa mazela, ela tá funcionando de uma forma para me fazer agir. E assim eu aceitei, e assim eu faço sempre que eu consigo ter essa consciência, mas é quase todos os dias. Tô indo bem. Bem, e essas várias personalidades, né, que fica na mente da gente falando, ah não, justificando, né, tananã, muitas vezes essas personalidades, elas manifestam a nossa própria realidade. Então, quando eu trago nesse lugar de, ai, mas a culpa é do outro, né? Porque, poxa vida, minhas amigas sabem que eu tenho problemas financeiros para lidar com dinheiro e fica me chamando para ir gastar dinheiro, para ir para uma festa, para ir não sei o quê. Então, tem essa personalidade que fica justificando na cabeça da gente, né? Tem aquela do consolo, poxa, mas
tô tão triste hoje, né? Acho que eu vou comer uma comida japonesa. Mesmo sabendo que eu tô devendo bastante, mas eu vou gastar um dinheirinho ali porque eu tô muito mal. Então tem aquela personalidade do consolo. Enfim, a nossa mente tem várias personalidades que a gente tem que se auto-observar diariamente para que a gente não caia, né, nesse processo. E, gente, como eu já disse, eu vou dizer de novo. Eu tô nesse processo, nesse lugar de auto-observação, né? Ainda não saí, estou aprendendo, mas estou compartilhando. Então, a não aceitação, ela potencializa a dor. Ou seja, tudo o que você resiste, persiste. Então, quando a gente fica resistindo, a gente está contraindo, né? É como se fosse aquela contração do parto mesmo. Eu faço uma analogia, quando eu estava parindo, né, que vinha aquelas contrações, eu esquecia e segurava, e a doula ficava, relaxa, Yasmine, relaxa. Aquela dor, ela estava vindo para me avisar que a Maria Flor estava nascendo, né? E para me dar um clique para eu fazer força para que a Maria Flor pudesse, para eu fazer, não, para eu ter a força também, né? Para que a Maria Flor pudesse nascer. Então, muitas vezes, essa dor, a dor de uma doença, né? A dor de uma questão, de um problema financeiro, essa dor, ela tá vindo para nos dar um recado. Mas não é para a gente resistir àquilo e contrair mais ainda, enrijecer mais ainda e sentir mais dor. Para que a gente possa relaxar, soltar e deixar fluir, né? Então a gente respira, relaxa, aceita e deixa que essa luz da aceitação entre nas nossas vidas, né? Então, assim, com todos os aprendizados que a gente já teve na casa, né, de ferramentas, vamos dizer assim, nós podemos usar essas ferramentas para poder curar as nossas mazelas, né? E aí eu trago, como que a gente pode usar essas ferramentas se a gente não aceitar? Se a gente não aceitar os nossos problemas. Então, se eu tenho uma doença, né, como foi o caso que eu citei do Roberto, onde começou, como que ele poderia se curar dessa doença se ele não aceita ela, né? Como que eu posso me livrar de um câncer através de uma cirurgia se eu não aceitar que eu tenho um câncer e que eu preciso fazer uma cirurgia? Como que eu posso me livrar de qualquer problema, seja financeiro, seja familiar, né? Muitas famílias têm vários problemas, na minha também não foi diferente. E muitas vezes a gente não quer olhar para aquilo, quer jogar para debaixo do tapete, quer fingir que não existe. E nisso a gente está prorrogando a dor e aumentando muitas vezes, né? Então, por isso que eu estou trazendo primeiro a aceitação, né? É importante para que a gente aceitar, para que a gente possa se curar. Porque é impossível a gente curar algo que a gente acha que não existe, que a gente não aceita, né? E aí a gente parte para a questão da autocura, né? Porque a partir do momento que eu aceitei a questão, aí sim eu posso me curar. E aí eu vou me autocurar. Então, quando o Dib trouxe sobre o mentalismo, né? E a questão do poder da mente e tudo mais, eu acho que é fundamental nesse processo, porque ele é um processo diário, né? E a mente é ela que guia o nosso dia a dia. Então, o poder da nossa mente é que traz esse auxílio na autoobservação. Então, a gente precisa se autoobservar para que a gente possa dar os comandos mentais ali para que as coisas aconteçam. Eu vou trazer aqui para vocês 10 ferramentas que eu linkei aqui, porque assim, todo esse processo, gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês veio de muita intuição assim mesmo. Eu me abri, eu fiquei com muito medo de falar, porque eu não sou de pesquisa e tudo mais, mas
eu falei, não, eu quero falar, mas eu pedi auxílio para os irmãos, né, meu mentor, meu guardião, que não é meu, né, mas está nesse lugar. Tô falando não dele ser meu, mas de ser meu mentor e meu guardião. Não é nem da minha irmã, nem da minha mãe, é meu, nesse sentido, tá, o meu. É, como minha madrinha Iemanjá, né, que trouxe essas 10 ferramentas que eu listei, mas eu queria fazer uma proposta aqui. Eu vou ler as minhas 10 que eu listei, mas se vocês lembrarem de mais ferramentas que nós temos no processo de autocura, eu queria pedir para que vocês trouxessem e compartilhassem lá no grupo durante essa semana, para a gente, que daí no domingo, quando eu for fazer a fala, eu vou juntar a fala de vocês para complementar, né? Fazer a introdução da fala de domingo. Bem, a primeira que eu listei aqui foi o autoconhecimento. Então, vamos aqui ilustrar que existe um lago kármico, né, dentro de uma floresta. E aí, eu vou percorrer essa floresta para eu poder encontrar esse lago, para que eu possa, não vou usar a palavra lago, que lago é mais bonito, uma represa, né, que está ali represada. E aí eu preciso soltar essa água para fazer com que o rio flua, né? Então, o autoconhecimento é como se fosse essa pesquisa, né? Essa bússola para a gente, dentro dessa floresta, achar essa represa kármica para soltar as coisas. E aí, eu coloquei ela como primeira ferramenta porque ela é o caminho, né? Então, o caminho para que eu encontre esses karmas que eu preciso usar como força motora de ação para fluência na minha vida. A segunda, eu coloquei conhecimento, sabedoria e inteligência, né? Totalmente assim, de forma informativa mesmo, prática, né? Hoje em dia a gente tem várias técnicas terapeutas, Theta Healing, Sound Healing, tudo quanto é healing que existe na vida. Tem a constelação familiar, né? Tem várias práticas, reiki, enfim, muitas outras práticas que ajudam a gente, são ferramentas, assim como a gente tem também as ferramentas que a casa tem, que já são milhares também, né? Todo esse conhecimento de forma prática, por que eu tô falando de forma prática, gente? Porque tem muita gente, eu mesmo faço isso, estudo uma coisa, mas na prática fica tudo ali na nuvem. E no meu dia a dia eu não tô usando, porque tá guardado lá na nuvem, né? E é importante a gente praticar, assim como o Anderson tá fazendo com a gente. A gente fez o estudo do reiki, beleza, e aí? Aí o Anderson veio, agora a gente vai praticar. E nós estamos praticando, e tá sendo um processo maravilhoso de autocura, de percepção. Então, assim, eu acho que a prática ela é fundamental para todo esse processo. Bem, o terceiro que eu listei foi a meditação, né? Então, a meditação, ela traz para a gente aquele silêncio que a gente precisa para poder ser guiado e se permitir encontrar o melhor caminho, né? Então, se eu tenho aí várias ferramentas, qual é a melhor que eu posso utilizar, né? E no silêncio da meditação, eu vou saber para aquele dia, para aquela hora, o que eu preciso para eu me recarregar nesse dia. E tem aí as várias observações, né, do dia. Tipo, tem dias que a gente tá mais introspectivo. Não, esse dia eu tô mais alegre. De que forma eu posso usar, né, a energia desse dia. Então, é muito interessante o Sincronário da Paz, que traz também essa energia do dia, né. E a meditação, quando eu particularmente gosto de fazer a meditação pela manhã, às 6 horas, porque ela guia meu dia, né? Ali eu vou trabalhar em cima daquilo que me veio, assim, né? Durante esse processo. Bem, a quarta que eu listei aqui é a mediunidade, né? Gente, a mediunidade é uma ferramenta de autocura, assim, incrível. Eu acho fantástico, porque através da mediunidade eu me comunico com o meu mentor, com o meu guardião.
eu trago ali essas orientações que muitas vezes eu tô tão assim que eu não consigo perceber e me vem. Vem também a questão da escrita, né? A mediunidade através de... Eu já fiz isso muito. Tô num dia não muito bom, quero fazer um banho, nem sei que banho tomar, eu paro um pouquinho, me conecto e vou escrevendo ali a orientação que me vem de ervas para o banho, né? A visualizar uma cor, visualizar. Então, a mediunidade auxilia bastante. Os símbolos e mantras, ali como o quinto tópico, os símbolos e mantras são fantásticos também, como eu citei, já até deu spoiler aí, né? Falei do Anderson e da prática que a gente está fazendo com os símbolos. É incrível como age mesmo, assim, no campo, né? Nas nossas percepções e tudo mais. Bem, aí eu trago também o sexto, que é as ervas, que inclusive a Taide falou no domingo passado, que na verdade é nesse domingo, porque eu tô gravando no domingo, mas, né, o Ataíde trouxe aí pra gente sobre as ervas, os chás, escalda-pés, banhos, cheiros, gente, isso é incrível também pra nossa autocura, né? Às vezes eu tô assim com a cabeça doendo, aí vem minha mãe, mamãe, né, pega um matinho ali, matinho não, uma mirra, né, uma folha de guiné, macera assim, põe no meu nariz para eu cheirar e passa, é fantástico. Ou então você macerar ali, né, uma ervinha, uma dipirona de folha, um boldo, tomar, autocura e cura física, né? Então é fantástico. O sétimo, o contato com a natureza. Para que melhor? Pisou na terra ali, descarregou, meu amigo. Não tem desculpa, sabe? É maravilhoso. Quando você tá em contato com a natureza, você tá ali recebendo cura o tempo inteiro. As plantas são puro amor incondicional, gente. A planta, faça chuva ou faça sol, ela tá ali firme e forte. A não ser quando vem uma praga, e daí você dá um cuidadinho ali. Mas ela tá lá, ela tá lá. Ela não foge. Por isso, isso é o amor incondicional, né? É aquele amor que tá ali e pronto. Não interessa o que tá acontecendo em volta, ela tá lá. Então, esse contato com a natureza, ele cura muito. A Camila tem trazido também nas nossas falas no curso de Reiki, sobre o olhar para o sol, né? Receber ali aquela energia do sol, a lua, as estrelas, tudo. A água. Nossa, gente, a natureza é perfeita. E é maravilhosa, tá aí à nossa disposição para a gente usar como ferramenta de autocura, né? O oitavo, eu achei fantástico quando eu escutei essa oitava ferramenta, porque eu conscientemente não teria pensado nessa ferramenta como ferramenta de autocura, mas me veio na hora, que é ter a coragem para ter fé e confiar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente tem que trilhar um caminho, mas a gente não acredita que seja real aquela intuição que você está recebendo, não acredita que seja real, enfim, a existência de algo por trás, porque na sua frente está escancarado que não vai dar certo, mas tem alguma coisa te falando que é por ali. E quando a gente tem essa coragem de falar, eu vou pagar o preço, mas eu vou por aqui, porque eu estou sentindo de uma energia muito positiva, de um lugar de muito amor, que é esse o caminho aqui, você está confiando. E confiar, ter fé, é uma ferramenta de autocura, né? Porque quantos sofrimentos você pode se livrar lá na frente, porque você teve a coragem aqui e agora de dar um passo, que às vezes vinha de um lugar de muito medo, mas você falou, não, eu vou ter coragem e vou. Eu fiz isso. Eu mudei de casa, de trabalho, de cidade e de ambiente. Saí do urbano e fui pro rural na fé, total. Sou muito feliz e agradecida por essa coragem que eu tive. Essa coragem tem nome, é Maria Flor. Não foi na fé, simplesmente. Eu me agarrei a alguma coisa, mas se agarra, tenha coragem e vai, né? O nono item que eu separei aqui é o amor, o autocuidado.
Gente, outra ferramenta essencial para a autocura. Se a gente não se ama, não se abraça, não se coloca no colo, não tem como a gente se autocurar, né? E assim, nesse amor e nesse autocuidado, são coisinhas poucas, diárias que a gente pode fazer para poder relaxar, né? Para deixar com que as coisas fluam na nossa vida. Ouvir uma música, ouvir mantras, tomar um chá, né? Parar tudo e falar, não, eu quero me cuidar aqui e agora eu vou tomar um chá, não interessa se quem tiver que esperar, espera ali, que eu vou só fazer um chazinho aqui, né? Então, se a gente parar um pouquinho assim na correria do dia a dia e tirar um minuto de autocuidado, de amor próprio, todos os dias, isso vai fazendo a gente se sentir melhor, né? E por último, e não menos importante, nos 10 itens que eu linkei, a respiração. A Lara trouxe pra gente, quando a casa ainda estava aberta, uma palestra falando de respiração e nossa, fez tanto sentido para mim trazer Deus para dentro da gente, respirar. Soltar aquilo que a gente não quer mais. É uma ferramenta simples, rápida, barata de autocura. Né? Às vezes a gente está tão trancado no problema que a gente nem respira. Trancou. Saco. Deixa sair. Não quero mais. Tchau. Transmuta. Inspira, respira e solta. Então, essas são as 10 ferramentas que eu trouxe e vou reforçar para que vocês coloquem lá no grupo da Irmandade alguma ferramenta que eu não citei aqui de autocura para que a gente possa usar e potencializar o nosso processo de desenvolvimento, de evolução, né? Todos nós viemos aqui para evoluir, né? E a gente só pode evoluir se a gente aceitar as tarefas que a gente se propôs a fazer nessa terra. Eu vou finalizar com um trecho do livro Cura-te a Ti Mesmo. E antes de finalizar, eu quero dizer que eu sinto, assim, e assim os irmãos trazem pra gente também, né? Antes da gente fazer um tratamento para outra pessoa, antes da gente se tornar um trabalhador da casa e se doar para o outro, a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa olhar pra gente. Então, muitas vezes a gente quer saber como aplicar um reiki no fulano, no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, como fazer isso e aquilo, mas esquece da gente. A gente tem que vir em primeiro lugar, porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar dos outros, né? Então, eu trago para vocês, a primeira caridade deve ser feita conosco mesmo. Depois, a gente se abre para ajudar o próximo, mas primeiro a gente tem que ser caridoso com a gente. Se a gente não soubesse ser caridoso com a gente vai fazer aquela caridade para o outro de um lugar de muito superficial, porque a gente nem sabe como praticar a caridade direito, se a gente não souber ainda com a gente mesmo. Assim sinto, trago aqui a bibliografia, o filme Divertidamente, que traz muito aquelas falas mentais ali. Esse filme é muito legal, porque é uma realidade mesmo, assim, é um filme de fantasia, lógico, é um desenho, mas é total as nossas conversas mentais. Tem também um livro do Ramatiz, que fala sobre karma e evolução, que eu acho muito bacana. Tem um audiobook de um livro, porque eu recebi esse livro em PDF pelo Anderson, que é o livro da Era de Ouro de Saint Germain, e tem ele em audiobook no YouTube, então eu ouço sempre. Ele é enorme e é muito bom, que traz o Eu Sou, né? Que foi aquilo que eu falei lá no início, na apresentação. Essa força do Eu Sou também é fantástica.
E esse livro, ele gira muitas chaves, é muito bom. E o livro Cura-te a Ti Mesmo, né? Que eu vou ler aqui agora o trecho para a gente poder encerrar. O homem precisa aprender a curar-te a si mesmo, pela força divina que se encontra no seu mundo íntimo. Isso é para o futuro, mas devemos começar agora. No aprimoramento das qualidades espirituais que temos, na mesma faixa dos anjos, sendo que em nós ela ainda dorme. Mas a luz do Cristo em nós saberá acordá-las. Convém dedicares mais aos trabalhos da caridade, para que nasça em ti a luz de nosso Senhor, que somente transita pelos fios do amor. Ama a Deus, ama a Jesus, ama a ti mesmo, ama tudo, que esse amor se converterá, com o tempo, em felicidade para os teus caminhos. A natureza não se esquece de devolver, na forma de bênçãos de Deus, a quem se faz portador da luz. Mantém a tua fonte divina, amparando o próximo, que a tua salvação estará garantida pelas vias da caridade. Tem fé, que esta fé te iluminará para sempre, fazendo-te movimentar com os anjos nos reinos dos céus. Gratidão pela oportunidade de fala, por me darem esse lugar de fala, por me ouvirem. E no domingo estaremos juntos para falar mais um pouco sobre a aceitação e autocura. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.